Olá, queridos. Estou aqui passando nesse último dia do ano para refletir aqui rapidamente com vocês nessa virada de ano, um momento onde a gente sempre pensa nas coisas que passaram, nas coisas que virão, surgem dúvidas, surgem planos. E eu estava meditando sobre um momento onde os discípulos de Jesus também ficaram assim com algumas dúvidas, quando as coisas aconteceriam, quando o final chegaria. Jesus tinha falado da volta dele e Mateus 24 acaba mostrando algumas características desse momento. Jesus começa, senta, os discípulos ficam ali em volta dele e ele começa a contar algumas coisas. E uma das coisas que ele fala, que chama a atenção da gente, né, está lá no versículo 12 do capítulo 24, fala: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus sempre chamando os discípulos para essa perseverança, esse momento firme ali, não é? E parece que essas questões de amor esfriando, a gente já tem vivido isso, não é? Está muito próximo da gente, a gente vê isso todos os dias na própria televisão, em várias coisas que vão acontecendo, né? Mas ele continua falando, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu fico sempre me questionando por que as nações da terra se lamentariam de ver Deus encarnado, né? Jesus voltando. Talvez porque não quiseram dar bola para ele. Preferiram pensar na sua vida, na sua economia, na política, no seu conhecimento pessoal. Talvez se tornando orgulhosos, porque a história do Evangelho, o plano que Deus fez para resgate nosso, é tão simples. Tudo feito por Jesus, a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar e crer, não é? Então, talvez isso faça com que no futuro, quando Jesus vai voltar, as pessoas lamentem. Mas é interessante que a gente pode pensar que a nossa vida está tão distante disso que Deus fala para nós. Interessante que Jesus, no versículo 36, né, respondendo à indagação dos discípulos, fala: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ou seja, nem o próprio Jesus naquele momento sabia, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Parece que Jesus começa a alertar os discípulos, e ele gostaria de nos alertar hoje. A gente está vivendo a nossa vida, comendo, bebendo, dando-se em casamento, nos relacionando com tudo, mas aí ele fala uma coisa interessante a partir do versículo 43. Ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Não é verdade? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Será que é em 2022 que Jesus vai voltar? A gente não sabe. Ninguém sabe. Mas ele termina então dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Tomara que seja assim que Jesus nos encontre quando ele voltar, fazendo o bem às pessoas, distribuindo o amor que ele veio ensinar. Faz uma semana que a gente estava falando do Natal, não é verdade? Pensando naquelas coisas que vieram, que Jesus veio inaugurar. O reino de Deus implantado entre nós. O já e o ainda não. Nós podemos viver hoje de acordo com o reino, embora a gente esteja nesse mundo. E eu queria terminar esse papo rápido com vocês, deixando aqui uma palavra de Paulo aos Coríntios, na carta 1 Coríntios, no capítulo 2. Ele usa uma profecia de Isaías, dizendo assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Espero que essa esperança dessas coisas que Deus preparou para cada um, que Ele ainda tem preparado para nós, possa inundar o nosso coração nessa virada de ano. E que 2022 seja esse ano onde os grandes planos que Deus tem para nós possam se cumprir. E que nós possamos esperar de coração e mente aberta todas essas coisas que Deus tem para nós. Que a gente não deixe que essas coisas pequenas que vão acontecendo, as mazelas do dia a dia, a política que está tão forte no nosso país, as dificuldades dessa pandemia que ainda está entre nós, possam tirar o brilho daquilo que Deus tem preparado para nós. Que a gente tenha essa esperança, essa disposição e essa vontade de fazer e abraçar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Feliz 2022.